Olá, sejam todos muito bem-vindos a Imigrar Podcast. E não importa se você é imigrante, refugiado ou não, este programa é feito para você, pois nesse podcast falaremos sobre os direitos, os serviços oferecidos pelas políticas públicas, os desafios que os estrangeiros enfrentam no seu dia a dia e também da nossa contribuição para a comunidade brasileira. Eu sou Rude Malini Joseph. Eu sou haitiana de nascimento, mas gaúcha de coração. Eu sou estudante em Relações Internacionais na URGS e eu já tenho 5 anos no Brasil. Isso já quer dizer que eu já vivi muitas coisas sendo imigrante. Mas hoje eu não venho falar sobre mim ou sobre minha experiência, mas sobre os meios que contribuíram e facilitaram a minha estabilidade aqui no Brasil. E já você que está assistindo, já vai deixando o seu like, seu comentário e também compartilhe com os seus amigos. Hoje, pessoal, estamos com uma nova associação da sociedade civil, uma organização que está fazendo um trabalho maravilhoso na comunidade dos imigrantes, que é o CIBA, o Centro Italo Brasileiro de Assistência e Instruções às Migrações. Ahn, e temos conosco dois queridos que já vão se apresentar e falar um pouquinho o que é CIBA. Você gostaria de começar? Padre Rodenei Serpinski, eu sou de origem polonesa, né? Nascido no Paraná. E aquilo que você falou, né? Haitiana e brasileira. Já o meu pai, quando estava aqui entre nós, já falava sempre isso, né? De origem polonesa, né? Sim. Eu, no papel, sou brasileiro, mas no coração sou polonês. Ah, Então, as legal. nossas origens, isso é muito importante, né? Então, eu sou de origem polonesa, mas nascido no Paraná, sou brasileiro. Estou aqui no Rio Grande do Sul há 1 ano e meio. Eu sou padre da Congregação dos Missionários de São Carlos, escalabrinianos, que trabalhamos com os migrantes e refugiados, né? Estamos em mais de 30 países pelo mundo, trabalhando com os migrantes, refugiados, a pastoral do mar, Stella Maris, né? As organizações, ONGs no governo também. Então, a nossa contribuição para as migrações. E estou muito feliz de estar aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, trabalhando no Cibai Migrações, que tem também a paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, que foi também fundada pelos italianos e agora atende a todas as migrações. Bom, meu nome é Leonardo Marmontel Braga. Eu estou coordenador do CIBA Imigrações desde outubro de 2022. Iniciei o trabalho como voluntário no CIBAI Uhum. e em outubro de 2021 fui contratado para trabalhar na parte de documentação, de apoio à pré-documentação. E desde outubro de 2022 eu coordeno a parte administrativa e há 1 ano também a parte de projetos, né, da instituição. Minha formação também é em relações internacionais e voltado sempre para a parte migratória, inclusive durante meu doutorado também em estudos estratégicos internacionais pela URGS. Então, é uma grande satisfação estar aqui com esse convite que você fez para nós, para a gente poder falar um pouco do trabalho que a gente faz. Muito obrigado, Ruth. Eu que agradeço, muito obrigada por aceitarem o convite e também estão presentes aqui. Já é uma coisa muito grande, é uma honra. Muito obrigada. E, gente, a gente já vai entrar direto no assunto que é acolher, ensinar, empoderar o CIBA e a integração cultural dos imigrantes. Ah, eu estava pesquisando um pouquinho sobre o CIBAI e eu vi que é uma associação civil sem fins lucrativos que atua com a população migrante já faz 66 anos em Porto Alegre. E, curiosamente, eu vi que essa instituição foi fundada pela Congregação dos Missionários de São Carlos, em Cinquenta- 1958. Isso. Como é que o Cibai fez para chegar ou se manter de pé todos esses anos? É, nos anos 50, os bispos aqui da Arquidiocese de Porto Alegre estavam preocupados com a situação da migração,
né? Os imigrantes que chegavam, não só italianos, mas gregos e outros lugares também. Então, com esta preocupação, já em 53, houve uma iniciativa que se concretizou em 1958 com o CIBAI e depois a paróquia da Pompeia também. Então, nesses 66 anos, o Leonardo está mais tempo do que eu, saberá dizer melhor do que isso, né? Mas são várias coisas, né? Sim. Nós temos alguns projetos. Nós temos um trabalho de parceria com algumas instituições, ONGs, trabalho de rede Sim. com o governo, com a prefeitura. Nós temos também pessoas que nos ajudam das igrejas, né, como doações. Há Legal. pessoas voluntárias também que ajudam, né? Então, isto faz com que a gente possa dar esse trabalho. Então, todos os anos, né, a gente tem muitos desafios, mas graças a Deus estamos recebendo ajuda. Depois vamos falar também o tema das enchentes, né? Sim. Foi um tema que muito abrangeu toda a nossa realidade, né? E nós percebemos uma necessidade muito grande, mas também muita solidariedade. As verdade. pessoas que de coração vieram ao nosso encontro e das pessoas que precisavam. E que doaram muito, né? Doaram não só o seu tempo, né? A possibilidade de ajudar o próximo no momento mais difícil, mas também muitos doaram também recursos, aqueles que de repente não podiam estar lá presentes no CIBAI, porque nós somos um abrigo durante o período da enchente, doaram recursos que nos permitiram fortalecer e manter o trabalho que foi feito, né? Mas assim, complementando o que o padre comentou, na verdade o trabalho do CIBAI se mantém muito graças a... Primeiramente, como o padre falou também, o trabalho em rede. O CIBAI é muito grande, ele é importante, mas a gente sempre diz nas nossas capacitações, o CIBAI sozinho não faz as coisas, Sim. não faz nada. A gente tem que trabalhar sempre em rede, né? Em rede com as organizações, as outras organizações, com as universidades, agora, felizmente, com as associações de imigrantes que existem, né? São mais presentes, mais atuantes, né? Então, a gente tem que estar sempre nessa sinergia, né? Trabalhando. E complementando isso também com os projetos que a gente consegue desenvolver, implementar, que é o que faz com que a gente tenha recursos para poder cada vez mais oferecer serviços qualificados e dignos e humanizados para as pessoas, né? Algumas pessoas, espontaneamente, elas vêm até nós, né? Pelas redes sociais, o conhecimento, e nos ajudam, né? Sim, Espontaneamente. Mas há também casos, por exemplo, a campanha que nós temos do Natal, né? Ah, O sim. Natal das crianças, que a gente pede uma ajuda simples, né? Sim. Ano passado foi R$1, né? Era R$1. Esse ano, R$5. A gente passou a pedir a partir de R$5 um Pix, né? Sim. Ajuda a gente poder ter recursos para poder acolher cada vez mais pessoas e crianças, né? Sim. Porque não é o tema da pergunta, né? Sim, sim, Mas o Natal da criança migrante já existe há muitos anos, mas esse formato maior a gente sempre tenta acolher 150 crianças e 300 adultos, que né? legal. Então, ele se inscreve previamente e aí, a partir disso, a gente faz uma festa, uma tarde inteira, no primeiro domingo do mês de dezembro, com alimentação, com brinquedos, com encenação religiosa, para mostrar a ideia da família, né? Sim. E, enfim, é uma tarde muito prazerosa. E aí, para isso, precisa de recurso, né? Sim, sim, com certeza, né? E é isso que faz... E aí, os recursos, não só nesse evento, como em outras atividades que a gente presta, são fundamentais para a gente poder continuar atendendo muitas pessoas. Ano passado, para você ter uma noção, a gente atendeu mais de 5.300 migrantes e refugiados, né? Que De legal. diferentes nacionalidades. Sim, né? sim. Então, a gente, infelizmente, sem recurso, a gente não faz nada. Felizmente, tem a congregação que nos ampara em grande essência, mas também outras instituições, como a prefeitura. A gente tem um projeto com a prefeitura, um projeto menor, mas importante Sim, também. sim. Temos projetos também com outras entidades, tem uma entidade religiosa também, alemã também, que nos financia. Então, isso tudo é o que faz a gente manter o trabalho que a gente tem feito. Ao longo dos anos, os projetos são fundamentais. E na congregação, nós temos também esse trabalho em rede chamado SIM, né? O SIM, que é o trabalho em rede. Até tivemos na semana passada um encontro em São Paulo de todas as casas, Manaus, Cuiabá,
Corumbá, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, aqui em Porto Alegre, de vários lugares assim, né? E também a nível da América Latina, outros países como Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, Peru, né? Então a gente faz esse trabalho de rede. Então isso nos propicia também dar sustentabilidade. Mas uma coisa que é bem pontual é a solidariedade das pessoas, né? Então projetos pontuais como esses, ou mesmo espontaneamente, né? Alguns eventos que a própria paróquia da Pompeia faz também, né? É a parte, o CIBAI é o braço social da vivência religiosa da missão da Pompeia. Bah, eu fiquei surpresa, porque eu sei que Cibai atende os imigrantes, mas eu não sabia que tinha tanta coisa no Cibai. Parabéns, é um Obrigado. trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Falando nisso, quais são os principais serviços que o Cibai oferece atualmente à população migrante? Sim. Posso falar então? Obrigado. Então, a gente tem um modelo de atendimento integral. Isso quer dizer o quê? Que a gente busca prover uma assistência para regularização migratória. Então, nesse sentido, a gente vai dar todo o apoio para preencher documentos, orientar, para que o migrante, o solicitante de refúgio, tenha toda a sua, que a gente chama de pré-documentação correta, o dossiê todo correto, feito para encaminhar para a Polícia Federal. Então, hoje a gente tem uma equipe de 4 funcionários, né, que se dedicam segunda a sexta-feira, das 8h30 até as 5 da tarde, para poder acolher essa demanda, que é o setor de acolhimento e proteção. Mas a gente também tem voluntários que são advogados para casos mais complexos que a gente não consiga resolver, né? Mas um diferencial, desde que eu entrei no CIBAI, e já era assim antes da minha entrada para a equipe, é que a direção entendia que todos os funcionários tinham que ter uma noção de documentação. E isso se manteve. Então, quem trabalha em outros setores também pode dar o apoio, se precisar, né? E também, seja na parte de empregabilidade, seja na parte de cursos. Então, dentro desse modelo, a documentação é fundamental. É fundamental. Até eles veem, né? O motivo principal que eles veem é por causa de documentação, e ao chegar ali eles descobrem outros serviços também, né? Porque se não tiver documentação, as portas estão fechadas em vários sentidos, infelizmente, né? Tem muitas barreiras. Então, a documentação é o que vai dar acesso a muitos direitos que são assegurados em lei. E quando fala documentação, quer dizer... Sim, aí no caso, a gente faz todo o preenchimento, imprime formulários, agenda com a Polícia Federal e encaminha. Da mesma forma também, um outro serviço importante é a parte de assistência emergencial com alimentação e vestuário para recém-chegados. Até 6 meses a gente destina para as famílias. A gente entrega cesta básica, algum outro tipo de alimento que a gente tem em estoque. A gente tem o setor de vestuário com roupas e calçados que também estão à disposição das pessoas, porque a gente sabe que vem pessoas de fora do país, de um contexto que aqui é muito frio, lá fora, às vezes, um país caribenho que é muito quente. E falando da questão das doações, quem trabalha nesse setor da roupa, a tristeza deles era chegar nesses dias frios, um homem pedindo roupa e não tinha roupa masculina. Nós tínhamos roupa feminina para criança, até calçados, mas masculina faltava, né? Ainda falta um pouco, né? Porque quem doa mais são as mulheres. Sim. A gente, enquanto homem, acaba doando menos. No máximo, aí quando já tá quase... Homem não larga, né? Homem não larga. Então, isso dificulta. Então, a gente faz com que a gente tenha menos volume de roupas masculinas e para crianças, né? Sim. Então, só retomando, a gente então tem a parte de documentação, assistência emergencial, com vestuário e alimentação. A gente também tem assistência jurídica e psicológica através de advogados e psicólogos voluntários. Também temos a oferta também de cursos de capacitação, de acordo com os projetos e com os voluntários que se oferecem para ensinar alguma questão técnica. E também a gente tem 2 vezes ao ano, na verdade, a gente tem o Conexão Português, que é o nosso curso de acolhimento linguístico, né, de ensino do português como língua de acolhimento, que ocorre geralmente, a primeira turma se abre por volta de final de fevereiro, início de março, e a segunda final de agosto, início de setembro. As aulas são online, na sua grande maioria, desde a pandemia a gente viu que tem se mantido assim, né? Mas temos algumas turmas menores, assim, no presencial, lá no CIBAI mesmo. No CIBAI mesmo.
Legal. Por outro lado, a gente conseguiu já 2 vezes fazer houve uma demanda, né, de uma comunidade específica de imigrantes, em Esteio. Primeiro, na verdade, antes de Esteio, foi na Loma do Pinheiro, que tinha muitos haitianos Sim, naquele sim, momento. verdade. Aham. Então, a nossa ex-colega Dina, que trabalhava no momento, ela fez uma acolhida linguística específica para lá, que era o Ansan, né? E aí foi feito esse programa específico para a comunidade haitiana lá. Haitiana. Depois, 2023, 2022 o Ansan, 2022, 23 e agora 25, fizemos em Esteio, também de acordo com projetos que permitiam que a gente fosse até Esteio ensinar o português básico, né? Para pessoas recém-chegadas. Então, tem essas questões, a gente também tem a parte de empregabilidade, se é uma pessoa que está buscando emprego, ou precisa fazer um currículo, ou atualizar um currículo, a gente encaminha para vagas de emprego com as empresas que são parceiras. E a gente também, ainda dentro desse rol de opções, a gente também oferece eventos de integração sociocultural, né? A gente gostaria de fazer mais, mas a gente tenta ainda fazer eventos de integração mesmo, né? A gente teve o Show de Talentos, este ano o segundo Show de Talentos, uma competição intercultural ali. Sim, eu vi o anúncio desse programa, eu acho Tive uma boa muito legal, participação, bem sim. Uma diversidade. participação, Criança, é, né, crianças, adolescentes. a gente tinha infantil, infanto-juvenil e adulto, né? A gente também fez o musicante, foi ano passado 2 musicantes, ano passado e retrasado, Sim. o show de talentos esse ano. A gente faz o Natal, que nós já falamos, o evento do Dia das Mães. Então a gente vai fazendo Dia esses... dos Dia dos Pais, Pais a gente não faz o evento, Dia né? da Mas Criança, a gente faz uma atividade durante a semana, né? para lembrar, né? Sim, Lembrar e sim, comemorar. Então a gente tenta, de acordo com os recursos, de novo, e com as pessoas que estão nos ajudando também, Sim, né? Uma e das isso riquezas do português, né? Ah, Conexão português, né? É. Não só presencial, mas também online. online, Né? sim. Por exemplo, Sim. o nosso colega que está no Canadá, né? Ah, Desde sim, a sim. distância, ele fazia quando estava aqui no Brasil, agora está estudando no Canadá. É É. o Arthur, né? É um voluntário, porque o Conexão, ele é mantido por professores voluntários, Sim, sim. né? Então, essa é a grande magia do Conexão, né? Há mais de 11 anos, o Conexão Português, ele é mantido por voluntários que se dedicam, pelo menos, de 2 a 3 horas por semana para ensinar o português, né? Como língua de acolhimento, né? Então, isso que o padre falou é Mesmo com a importante. comunidade senegalesa também, né? A maior dificuldade das mulheres em relação à língua portuguesa. Ah, Sim. Né? sim, sim. A professora que é muito insistente e atenciosa também, né? Ah, Porque é sim, delicado, né? Sim, Quando tem sim, a gente essa tem... barreira da língua. A gente tem uma turma que seria para pessoas que falam línguas distantes do português, por exemplo, que não é o espanhol, que é próximo, de certa forma, né? Então, tem uma professora, na verdade, já tivemos 2 professoras que se dedicam, pelo menos uma vez ao ano, para fazer essa turma para mulheres específicas, mulheres que falam especificamente o Wolof, ou que falam uma língua, por exemplo, como o Farsi, dos afegãos, enfim. Então, é um desafio, né? Sim, sim. Porque às vezes tem que ter uma língua que conecte Que todos, conecta. né? Aham. Mas a gente vai tentando, né? É muito, muito, muito bom, muito legal as atividades que vocês fazem, porque isso faz com que tenha uma melhor inclusão É. da população imigrante na comunidade brasileira. É aquilo que o Leonardo falou, a questão da integral, né? Sim. O atendimento integral. Então, a parte de documentação, a parte social, a parte de capacitação, Cultural. curso cultural também, Sim. né? A pessoa colocar os seus dons, né? Cantar, tocar, dançar também, Sim, né? muito Sim, bom. sim. Um bom grupo de corte e costura também. A gente oferece os cursos, depende do período, do voluntário ou do projeto que financia, né? Mas a gente teve esse ano uma parceria, né, que nos permitiu oferecer um curso de corte e costura mais avançada, né? E que tratou muito dessa questão de sustentabilidade, de como reaproveitar materiais. A gente também conseguiu fazer esse mesmo curso numa versão básica no ano passado, no final do ano passado. Então, algumas alunas que participaram puderam se aprofundar um pouco mais no curso que teve este ano, né? E a gente também teve um curso de empreendedorismo digital também, que misturou um pouco positivo do isso aprendizado também. do português, Aham. português, né? Então, Legal. a gente vai fazendo o que é possível, né? Assim. Sim, sim, muito bom isso. Ah,
Vendo que o CIBAI foi fundado pela Congregação dos Missionários de São Carlos, isso já prova que o CIBAI tem um perfil de religião católica. Uhum. Como o CIBAI lida com os diferentes perfis culturais, religiosos ou sociais dos imigrantes que chegam até a instituição? Tem um processo de mediação ou Tá, interculturalidade? tá. Eu vou falar para o senhor me complementa Sim. ou, né, ou discorda, né? Bom, o CIBAI, então, ele, como o padre falou, ele é o braço social da igreja, da Igreja Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, Uhum. né? E a partir dos anos 70, né, inicialmente ele foi fundado para apoiar a comunidade italiana, né? Então, os italianos, seus descendentes, eram um espaço também de cívico, cultural também deles. Mas a partir dos anos 70, com tudo que acontecia aqui na região da América do Sul, os processos de ditadura e o aumento de fluxos migratórios forçados, né? Isso fez com que a congregação como um todo também, e aí a nível de Brasil, né? A congregação decidisse ampliar para qualquer nacionalidade, qualquer credo religioso, sem fazer nenhuma distinção. Sim, Então, desde os anos 70 para cá, o CIBAI e as outras missões que estão no Brasil, missões escalabrinianas, elas não fazem nenhum tipo de distinção. Então, da mesma forma, no CIBAI, a gente é imparcial. Esse é um valor que a gente tem. A gente tem sim, que ser muito bom. imparcial, né? Para acolher as pessoas, seja um migrante que tem mais Mais condições, seja um migrante que está em situação de rua, e infelizmente a maior parte está em situação de rua, Sim, porque eles não têm uma rede de não tem... apoio, né? Uhum. Verdade. Então, a gente tem essa imparcialidade como um valor de equipe, um valor institucional, né? A gente tenta lidar com essa questão da religião, cuidar essas particularidades. A gente, como o padre falou, é uma missão da igreja, mas o CIBAI não impõe uma religião, Sim. de forma Uhum. alguma. A gente atende o muçulmano, o evangélico, o católico, qualquer credo Qualquer religioso. E aí, como é que a gente lida com a questão também do idioma? A gente hoje na equipe, alguns colegas falam alguns idiomas, Uhum. né? A gente, felizmente, também, desde março, a gente tem uma colega haitiana, que é uma jovem aprendiz, que nos Legal. ajuda na parte Na- do creole, né? Et entre nous trois, on parle français Ah, aussi, ouais, hein? ouais, On ouais. parle francês. E aí, então, isso nos ajuda. E aí, casos mais difíceis que o Google não ajuda, que não tem a nossa jovem aprendiz, É, aí a gente chama, então, os mediadores os mediadores. interculturais, né? Que Sim. fazem um trabalho fantástico e que Verdade. complementam o nosso trabalho também, por exemplo, com o Wolof, né? Sim. A ABSA faz um trabalho maravilhoso, né? senegaleses. Com Uhum. senegaleses. Então, a gente tenta fazer dessa forma, né? A gente vai indo passo por passo, dia por dia, né? Atualmente, no CIBAI, nós somos 3 padres, né? O padre Ademar Barilli, que já está há mais tempo ali, que foi grande missionário na Guatemala. O padre Mário Zambiasi, que foi o último que chegou, que também foi um missionário nos Estados Unidos e em outros lugares também na África do Sul. E eu sou o padre Rodenei, né? Somos os 3 padres. A minha ordenação sacerdotal foi em 1995, desde 95 que eu sou padre. E a minha primeira missão foi na Suíça, trabalhar com os migrantes de língua portuguesa, língua espanhola e os italianos, sempre no tema da migração. Depois eu estive 10 anos em Moçambique, na África, trabalhando com os que legal. refugiados que fugiram do Congo, Ruanda, Burundi e foram acolhidos em Moçambique. E então a Igreja Católica, ela tem a sua chamada doutrina social da igreja, DSI, que tem o seu início forte, para dizer, com o documento Rerum Novarum, né, no ano 1890, por aí, né? Então, claro que a mensagem de Jesus Cristo é amar a Deus e amar ao próximo. Então, aqui também tem essa tendência forte da Igreja Católica, da doutrina social da igreja, não somente se preocupar com o espírito, né, a parte alta, mas também o envolvimento da pessoa da forma integral. Então, não só nós atendemos as pessoas de modo geral, independente da religião, da nacionalidade, outras situações, como também os próprios funcionários, né? Os nossos funcionários. Não é que todos professam a fé católica. Cada um tem a sua fé,
tem a sua religião, tem a sua crença. E em algumas situações, há pessoas também que são ateus, não acreditam em Deus, né? Então, cada um tem a sua dimensão religiosa. Mas o discurso que a gente faz, não só como igreja, mas também como trabalho com o migrante, é a pessoa na sua totalidade, de forma integral. Então, sem fazer distinção, atender a todos. E aqui em Porto Alegre eu faço parte também do Convir. Convir é também pelo governo, né? Nós procuramos nos unir como líderes religiosos. Então, há vários líderes religiosos, tem momentos de encontros mensais, onde a gente discute e faz várias atividades com o objetivo de dialogar, superar as diferenças. Como falava o Papa Francisco, né? Derrubar muros e construir pontes. Então, há muitos muros que nos separam. Então, temos que derrubar os muros e construir pontes, né? Saber sempre um elo de ligação. Escutar o outro, respeitar o outro, a tolerância, a compreensão, o diálogo, isso é muito importante. Então, no nosso trabalho no CIBAI, tem essa dimensão também, né? Não Que só bacana. o atendimento dos migrantes, como também os próprios funcionários, né? As pessoas que trabalham ali, essa atenção Os particular. voluntários também. Voluntários também. Legal. E na experiência da organização, quais são as maiores barreiras para a integração efetiva de imigrantes e refugiados na sociedade brasileira? Uma das grandes barreiras que a gente vê não só aqui, mas em vários lugares, né? É os preconceitos. Né? Essa é uma palavra muito forte, né? Muito forte, né? A imagem que se tem do migrante, a imagem que se tem do outro, né? Esses estereótipos, né? Que dificultam a aceitação da pessoa, né? E a mensagem que a gente leva é esta, né? No diferente, nós também não vemos uma divisão, mas vemos uma complementariedade, né? Nos complementamos nas nossas diferenças, né? Então, é muito importante ver no outro um de nós também. E um dos temas que a gente já trabalhou várias vezes, né? Todos nós somos migrantes. Então, enquanto você vê o outro como migrante e tem preconceitos, o relacionamento vai ser difícil. Agora, quando você vê que o outro é migrante, mas eu também sou migrante, não só porque nasci em outro país, mas também como vim de outro lugar. Eu sou do Paraná, aqui no Rio Grande do Sul. Tem gente que não é de Porto Alegre, é da Serra e está aqui. Então, essas diferenças, né, de querer estereotipar a pessoa e ter o seu preconceito, esse é umas barreiras muito grandes, né? Então, o estrangeiro, o migrante, ele vem procurando acolhida. E o Papa Francisco, né, lembrando ele já falava 4 verbos muito importantes nessa superação desta barreira, que é acolher, proteger, promover e integrar o migrante. Então, é um processo assim que faz, né? Então, é muito importante a questão do acolhimento. E além do preconceito que o padre falou muito bem, eu vejo também a falta de capacitação técnica nos serviços públicos, né? Tanto da parte dos gestores, também quanto do quadro técnico que está na ponta, atendendo o migrante, seja num CRAS, né? Seja no setor da saúde, né? Por exemplo, um exemplo bem banal, bem simples. O migrante na área da saúde, com documento ou sem documento, digamos, brasileiro, ele não pode ser barrado, né? Mas isso não ocorre na prática, né? Então, de novo, é a questão da falta de capacitação e de atualização, porque assim como a migração também ela muda rapidamente, as leis também se atualizam em alguns aspectos, né? E aí o gestor não sabe. A gente estava participando, representando o CIBAI semana passada num seminário do Fórum Permanente de Mobilidade Humana do Rio Grande do Sul. E aí eu questionei uma gestora lá da Prefeitura de Canoas sobre, por exemplo, se existia possibilidade de contratação de mediadores interculturais, né? Porque até então Canoas não tem. E ela disse, olha, infelizmente no momento não. Eu vou te dizer que o meu gestor, ela disse, talvez nem saiba disso. Que existe o perfil... Esse meio, né? Então, o que o padre falou, o preconceito,
que atrasa a forma como se vê o migrante, né? E aí, por outro lado, se junta essa falta de qualificação, de capacitação do setor público, dos funcionários, não são todos, tem funcionários públicos muito bons, que se dedicam diariamente, fazem mais até do que o trabalho deles, para acolher bem, mas a gente sabe que isso ainda é um grupo pequeno, infelizmente, né? Então, isso dificulta, também faz com que aquilo que está na lei, a gente tem muitas leis, mas na prática elas não funcionam, Não funciona. Infelizmente todas, né? Uhum. Então, a gente sempre fala, assim, que lá no CIBAI, que, ok, o Brasil, felizmente, é um país de portas abertas, que assim continue, por favor, mas o Brasil abre as portas, muitas vezes deixa lacunas muito grandes sobre como acolher as pessoas. Quem acaba fazendo o trabalho somos nós como CIBAI, somos a Inteso, somos qualquer outra organização da sociedade civil, os projetos de extensão das universidades. Então, isso gera uma série de problemas e de dificuldades, porque tem coisas que nós, enquanto sociedade civil, não conseguimos responder ou fazer na mesma proporção que deveria ser uma função do governo, né? Sim, Porque algumas são dificuldades dos migrantes, né? É. Em qualquer país que eles encontram as suas dificuldades. é. Outra coisa é a instituição que está ali, seja a igreja ou seja outros organismos, né? Então, para mim, diante das dificuldades que nós temos, né? Que é esse trabalho de atendimento integral da pessoa, do migrante, da família, uma coisa importante é o trabalho de rede para superar essas dificuldades. Então, nós temos parcerias, né, com a Acnur, OIM, as secretarias da prefeitura, né, foi falado as associações dos haitianos, venezuelanos, né? Então, esses grupos assim. Então, as dificuldades são muitas. Então, o problema é o migrante encontrar uma dificuldade e não ter a sua solução. Então, ser acolhido, ser integrado, isso é muito importante. O aprendizado da língua, a capacitação. Muitos migrantes, eles vêm até com um grau elevado de profissionalização, né? Assim, verdade. e chegando aqui não consegue exercer também a sua profissão, a questão do diploma, né? Como é que Da é? revalidação Sim, do revalidação. diploma. E junto de tudo isso, também no âmbito das empresas, esse preconceito, e de novo eu falo porque é bem marcante isso, o preconceito, a ignorância também de certas pessoas, enfim, de gestores, enfim, de todos os níveis, né? Faz com que muitas empresas acabem também explorando também imigrantes. Verdade. Pois é. Ou a gente tem situações de trabalhos análogos à escravidão, que cada vez mais a gente tem visto aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente. Sim. Então, é um conjunto, né? E aí, de novo, é um trabalho pedagógico que nós, CIBAI, nós, sociedade civil, vocês, com o teu trabalho também, com o Imigra também, estão ajudando a fazer um trabalho pedagógico. Sim. De abrir cabeças, de explicar o que é migração, por que a migração é importante, o quanto ela aporta fatores positivos para a sociedade. Então, assim, é todo um contexto. E é um trabalho de formiguinha. Não é de um dia para o outro, né? Sim. Conhecer as leis, conhecer os direitos e também se manifestar, né? Porque às vezes tem repressão, né? Sim. Então a pessoa é obrigada a submeter porque não vê apoio, né? Então, muitas pessoas elogiam até o Brasil, né? Olha, o Brasil abriu as portas para mim, aqui eu consegui, pessoas que passaram pelo CIBAI até hoje dizem, né? Eu passei por ali, agora hoje estou empregado, sustento a minha família, a questão dos estudos, da profissionalização. Há vários casos positivos, mas ainda hoje a gente vê muitos casos que ficam marcados de maneira negativa, né? O sofrimento, a dor, a rejeição, o preconceito. Sim. Tem coisas que eu acho que faz parte também do processo. Sim. E sendo imigrante, chegar num país desconhecido, porque estudar sobre um país não quer dizer que tu realmente conhece aquele país. Tu vai realmente conhecer quando tu vai e viver na sociedade desse país. E uma experiência minha, quando eu cheguei aqui, eu tava totalmente perdida. Sim. Porque Haiti tem fronteira com a República Dominicana, então a gente aprende espanhol. Espanhol é um pouquinho um pouquinho semelhante Próximo ao português, né? com o português, mas são duas línguas diferentes.
na real. É. Interessante como é muito diferente. A gente que domina o espanhol pensa que é próximo, mas É, em geral, o Sim, é bem brasileiro vê uma diferente. dificuldade muito grande no espanhol. sim, sim. Encontra Sim, assim, né? Então, de fato, é uma barreira muito grande, né? sim. E às vezes também a sociedade não ajuda a tirar essa barreira. Porque uma coisa que eu acho que é muito importante sendo imigrante é a inclusão, que eu sempre falo sobre isso. Não tem como tu se sentir bem num país estrangeiro sem que tu consegue se entregar na sociedade. Uhum. Seja para questão de trabalho, nem questão de religião também. Isto. Não tem como tu consegue se sentir. Eu sei que sempre vai faltar alguma coisa da Sim. tua casa, Uhum. mas para tu se sentir Sentir-se realmente em bem, casa. sentir em casa, tipo, A tua comida, a tua música, o teu ambiente, É. né? isso é que uma coisa que é bom é que tem essas entidades que dão esse apoio. Uhum. E a pessoa pode ser não estar estudando, mas tem atividades culturais, Sim, sociais, que faz com que essa pessoa não se sente excluída. sim. Sim. Assim como tem o Cibai, como rede, tem também as Irmãs Escalabrinianas, sim. que fazem um lindo trabalho aqui na rodoviária de Porto Alegre, em Canoas também. Está agora nas redes sociais os 3 líderes das associações, né, de imigrantes, fazendo um convite também para o dia Sim, 4 de sim, outubro, sim. né, para o tema da migração. Teve o Comigrar também, o segundo Ano Comigrar, passado Sim, que foi um também, espaço de de diálogo, diálogo. de reflexão e de propostas para o governo também, né? Então, algumas avançam, outras não avançam. O importante é que não podemos ficar parados, né? Parados. Parados diante das dificuldades, dos muros que estão. Sempre construir pontes. Mas isso que você falou é uma realidade que, infelizmente, não é em todo o Brasil, né? Há lugares que têm mais estrutura de sociedade civil, né? Como Porto Alegre, São Paulo, Rio. As Rio capitais, né? Grande do Sul é É, bem é, diferente nesse é, 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 é. sentido. Mas tem outros lugares que não tem, e aí o migrante não tem essa rede de Esse apoio. é. É. E falando nisso também, a diferença entre a capital Uhum. e também a zona de De fronteira. fronteira. Né? A zona de fronteira que costuma ser um lugar somente de passagem e a capital que costuma ser destino. Então, um dos pontos que a gente costumava falar sempre é o lugar de origem, a partida, o trânsito e o lugar de chegada. Né? Então, sempre se trabalhou esses 3 pontos assim para ver e acompanhar, para poder superar as dificuldades e, ao mesmo tempo, fazer um trabalho de rede. Tá. E o CIBEI tem oferecido apoio jurídico à Sim, população migrante? sim. A gente tem voluntários de diferentes, que são advogados de diferentes áreas, então, da área civil, da área criminal, da área trabalhista, né? E então a gente, por exemplo, assim, como é que funciona, né? Chega um migrante, o solicitante de refúgio, o refugiado, chega lá no CIBAI, posiciona a dificuldade para a gente então resume aquilo que está sendo dito para o advogado, para o grupo de advogados, Sim. e eles nos respondem qual que tem disponibilidade para agendar um atendimento lá no CIBAI ou até pode ser online, Online. né? Então a gente encaminha. Recentemente tivemos um caso bem complexo também, num contexto da comunidade senegalesa também, então estamos apoiando essa situação. E então, nesse sentido, a gente vai indo conforme a quantidade de voluntários que varia, né? Às vezes, as pessoas às vezes não têm mais tempo para se doar, infelizmente, mas a gente tem hoje um grupo bastante expressivo de voluntários que se revezam quase que diariamente para dar conta de todas essas demandas, porque tem muitos problemas, tem Sim, muitas sim, situações. muitas E coisas aquilo que, de aí. repente, por exemplo, nenhum dos nossos voluntários consiga apoiar, a gente vai acabar encaminhando para a Defensoria Pública da União, para o Ministério Público, a gente vai entrar em contato, a gente vai ter alguns parceiros dentro dessas instituições. Então, sim, a gente tem esse Né? apoio jurídico, sim. Porque, como o padre falou, é sempre bom saber as leis. É, A qual serviço, qual é o teu direito e também qual é o teu dever.
será sim, cidadão ou estrangeiro, tu tem dever e tu tem direito. Isso, direitos e deveres. Sim. E como é que vocês avaliam as políticas públicas brasileiras voltadas à população migrante? Bom, o senhor quer falar alguma coisa ou posso Você começar? pode começar. Bom, quanto E a... depois, na minha fala, eu falo também Sim, sobre os advogados também, sim. né? Sim. Quanto às políticas públicas brasileiras, eu entendo que a gente tem uma boa estrutura. A gente tem uma lei de migração 13445 de 2017, uma lei de refúgio 9474 de 97, muito boas, em relação ao contexto da região, em relação a outros países de fora da De região fora. também, né? Uhum. Porém, como a gente já falou nisso também, tem algumas coisas que ainda não se efetivam, né? Temos lacunas dentro dessas leis, né? Ah, há muitos direitos, mas a questão é como assegurá-los que funcionem, né? Como fazer com que os órgãos públicos coloquem em prática aquilo que está na lei. Então, Uhum. ao não fazer isso sempre, infelizmente, a gente tem situações diversas de dificuldades. Tem desde a dificuldade no processo de reunião familiar de haitianos, Sim, sim. né? Da portaria 33. São mais de 40 mil casos que foram aprovados, Sim. né? Uhum. E que ainda estão aguardando um e-mail específico do Ministério X, Da nova portaria, da nova né? portaria. A gente tem situações, ano passado foi 2024, não me lembro o mês, mas teve o caso de um ganense que morreu dentro do aeroporto de Guarulhos, né? Ah, Por uma questão ali que era muito fácil de resolver da equipe ali, né? A gente tem também a portaria de acolhida humanitária para os afegãos, que também a forma como ela foi feita também dificulta a vinda de novos afegãos por conta de uma questão que tem que ter um vínculo com uma instituição, como o Cibai, por exemplo, né? Tem que ter uma parceria nesse sentido. Tem uma série de outros problemas. A gente não tem uma casa de acolhida na cidade, pelo menos nas capitais. sim, sim. Não tendo uma casa de acolhida temporária, Uhum. essas pessoas recorrem aos albergues, que já estão superlotados. Superlotados. Se não vai para o albergue, vai para a rua. Não tem, por exemplo, a oferta. E eu nem digo, não digo algo fixo, mas a oferta do ensino de português como uma língua de acolhimento, né? Que é aquilo que você falou da integração antes. Sim. Se ninguém é obrigado a aprender o português, mas eu posso ofertar isso e a pessoa tem a opção de escolher. Sim. Quero aprender o português, vou aprender um pouco para de repente conseguir uma vaga de trabalho mais qualificada, Uhum. vou fazer isso para uma outra situação, enfim, né? Então, isso não está previsto na lei de imigração. Isso deveria estar, né? Sim, Então, sim. da mesma forma também, a gente vê situações dessa problemática que o padre trouxe antes, da dificuldade, dos custos altos e do tempo, do tempo elevado também para revalidação do diploma de ensino superior. A gente tem, por exemplo, no âmbito dos estados, a possibilidade de fazer a equivalência de um certificado de ensino médio e técnico gratuitamente. Gratuitamente. Ai, que legal. Mas no âmbito do diploma de ensino superior é uma outra realidade. Depende das universidades, depende de ter disponibilidade, né? Os custos são altos, tem que traduzir uma série de documentos. Então, a nossa lei, a nossa estrutura, o que a gente poderia talvez chamar de política migratória brasileira, o conjunto de todas essas regras e leis, é uma estrutura muito boa, mas que precisa ser constantemente aperfeiçoada. Porque, outro exemplo bem prático, a gente visitou há um ano e pouco uma comunidade na região rural de Gravataí, na região metropolitana aqui, né? E naquele momento a gente ouviu a fala de duas migrantes venezuelanas que já tinham em torno de 18, não, já eram adultas, de 19, 20 anos. E que estavam cursando, estavam na escola, enfim, mas estavam no primeiro ano do ensino fundamental. Porque a escola não tinha infraestrutura, Sim. não sabia da lei, não sabia que elas podiam fazer uma prova de nivelamento. Mas aí, por outro lado, como fazer uma prova de nivelamento se a escola não tem infraestrutura, não tem professores, preparação pra preparação? Então, assim, a lei está dada, a estrutura está construída, mas nós temos uma série de buracos e que acabam muitas vezes acabam sendo preenchidos por sociedade civil,
pelas universidades que estão dentro da sociedade civil e às vezes também contam com o apoio e a expertise técnica também das organizações internacionais. Sim. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que o Brasil, felizmente, tem uma estrutura muito boa, mas precisa ser melhorada, né? Uma palavra que se fala é auxiliar na boa governação. A lei está ali, né? Tem o governo, tem as entidades civis, religiosas, as igrejas, né? Então, ajudar na boa governação, ter a sua insistência, né? Por exemplo, tem também o Serviço Pastoral dos Migrantes, que esse ano está celebrando 40 anos, né? Ah, É uma legal. preocupação justamente com esta realidade, né? Aplicar e fazer cumprir aquilo que são as leis, os direitos e a defesa dos imigrantes. Na mesma linha, os organismos, né? A Acnur, as nações, a OIM, né? Que procuram também fazer isto, né? Então, o Brasil, com as políticas públicas, tem um norte, tem uma orientação, né? O que precisa é que cada um de nós, né? Tanto pessoalmente como sociedade, como grupo, estejamos sempre atentos para exigir os nossos direitos. E claro que, além de exigir os direitos, tem a frase que se diz, né? Vencer no cansaço. Você tenta, está sempre Quantas vezes tentando for e não necessário. consegue, né? Então, a continuidade, né? Então, sermos um trabalho de rede, insistir, exigir, né? Conhecer as leis, fazer aplicar as leis, ir atrás dos governantes, dos responsáveis para que isso seja cumprido, porque é uma realidade. E não permite também que conquistas da sociedade civil, como os resultados da segunda Comigrar ano passado, caiam por terra. Aquilo que não foi ainda votado, que não foi, digamos, que foi definido lá na Comigrar, mas não foi ainda implementado, não foi votado pelos órgãos competentes, precisa ir adiante. Por exemplo, nós falamos antes também dos mediadores interculturais. Isso foi discutido na Comigrar como algo que deve ser parte da política nacional. A questão também de outros direitos que precisam ser revistos e incluídos também precisam serem pautados e passar a valer. Então, nesse sentido, isso que o padre falou de vencer no cansaço, a gente precisa, enquanto sociedade civil, através do teu trabalho, do nosso trabalho e das outras entidades, dar continuidade a isso até que seja, de fato, algo que funcione. Muito né? obrigado também pela oportunidade que vocês dão para dar esse trabalho, né? Sim. Lembrando, esclarecendo para quem nos acompanha, né, pelas redes sociais também, a importância dos mediadores interculturais, né? Que agora é uma coisa já concreta, que já estamos vendo na realidade, né? Mas falar um pouquinho sobre o que seriam os mediadores culturais para os nossos que não nos Sim, acompanham. eles estiveram aqui, né? Através da Rita a Butz, Rita. né? Certo, então, Sim. E aqui tem digamos, um protagonismo da nossa cidade, né? Do Rio Grande do Sul, né? Em relação ao Brasil. Exatamente, né? Exatamente. E eles são nossos parceiros desde o início do projeto, são incansáveis. A gente fala com a Rita, por favor, eu posso falar com a Absa, preciso falar com a Jéssica. Antes era o Gabriel também, antes da Jéssica, o Júnior, aí o Deline também. Sim. E para o migrante, a gente vê a importância disso, né? Ser acompanhado, a barreira da língua, a comunicação. Tem os Uarau também, né? O Uarau, sim. A comunidade da Venezuela, né? Os indígenas Uarau. A dificuldade que muitos deles têm na língua portuguesa. Então, ir num hospital, na maternidade, outro serviço, né? Reconhecer os seus direitos no seu trabalho, né? E várias situações de trabalho também que eles enfrentaram, né? Então, essa comunicação, os mediadores têm um papel muito importante. É É verdade. uma alegria. Sim, é muito bom essa parte. Isso faz com que a pessoa se sente mais à vontade. Sem precisar se esforçar pensando, tipo, a pessoa sabe falar francês, mas ficar traduzindo as coisas para conseguir se expressar. Eu acho muito, muito bom ter essa parte na inclusão da população migrante. Vocês comentaram também que o CIBAE tem colaborado com organizações internacionais como o OIM e algumas associações também na sociedade civil. Como é que é feita essa colaboração? Bom, a gente
tenta participar das atividades conjuntas, né, com as organizações das agências da ONU, né? A gente fala aqui de OIM e Acnur porque são as mais presentes, Sim, né? sim. Uhum. Mas não são só elas que trabalham, né, dentro da própria ONU, e que são fundamentais para o trabalho que é feito no Brasil como um todo. Uhum. Mas aqui em Porto Alegre, a maior presença é do Acnur e da OIM, né? A gente tem trabalhado em atividades que a gente faz mutirões, Tivemos mesmo a presença da Cruz Vermelha da também. Cruz Vermelha também, sim, também. Então, mutirões que a gente faz, por exemplo, para a parte de pré-documentação. Uhum. Então, lá em 2021, naquele contexto que era pós-pandemia, tinha uma grande dificuldade de agendamentos, né? Com a Polícia Federal daqui de Porto Alegre, tinha, eu acho que mais de 1.200, talvez, o número exato eu não me lembro, mas era mil e poucas pessoas que estavam aguardando data, agendamento. E aí, então, a OIM, que estava recém abrindo seu escritório aqui, Uhum. fez um trabalho muito bom de conversar com a Polícia Federal e juntar as organizações de Porto Alegre e região metropolitana que poderiam vir a dar esse apoio com documentação. Então, se estipulou uma cota de documentos que seriam enviados por cada organização. Nós encaminhamos 300 documentos. Então, naquela época, eu e a equipe que estavam naquele momento, organizamos todos os documentos, levamos lá na polícia e entregamos. E aí, durante uma semana, na reitoria da URGS, foi o espaço que foi cedido, Sim. fizeram, cada dia da semana era uma organização. Então, por exemplo, quarta-feira era o dia do CIBAI, de manhã e tarde. Então, todos aqueles 300 documentos tinham que estar lá. A gente tinha que contactar as organizações, estar em contato com a OIM, que também contatava, por sua vez, a Polícia Federal. E assim foi indo ao longo daquela semana. Foram em torno de 1.100 ou 1.200 processos feitos entre todas as organizações. Da mesma forma também, a gente participa de feiras de empregabilidade. A gente tem feito isso junto com o Acnur, com a OIM, com os jesuítas também, que agora estão localizados lá desde o ano passado em São Leopoldo. Então, a gente vai conversando. Como a gente falou antes, a gente tem grupos. Eu represento o CIBAI no Fórum Permanente de Mobilidade Humana, que é da sociedade civil. Represento também no Comirate RS, que é uma política pública do governo do estado, e no Comirate Municipal. Então, a gente vai discutindo os casos juntos, os problemas que a gente tem que fazer avançar, né? Então, a gente vai fazendo essas parcerias. A gente também já fez, no âmbito junto com o Acnur e com a OIM, a gente participamos em duas edições, em 2022, de uma espécie de caravana pela fronteira sul do estado. Ali é a região de Santana do Livramento e... Me esqueci o nome da outra cidade. Mas, enfim, daquela região ali, para fazer capacitações para os órgãos públicos, né? Legal. Então, a OIM falava de um tema, o CIBAI falava de um outro tema, o Ministério Público do Trabalho falava de um outro tema sobre, né, a não exploração, a importância da não exploração ao trabalho análogo à escravidão, né? Então, a gente vai trabalhando em parceria, né? Então, E dessa parceria, desse trabalho que fazemos, dessas capacitações, o CIBAI está na região mais Porto Alegre e metropolitana, mas também em outros municípios também, né? A nível da igreja, em outras dioceses, que é o trabalho que o padre Ademar faz a nível do Rio Grande do Sul, o chamado Regional Sul 3 da CNBB, né? É um trabalho de incidência, de sensibilização. Ele encontra muita participação e aceitação das secretarias, né? Dos municípios, né? A participação dos prefeitos, os órgãos, então tem tido essa parceria e, em muitos casos, capacitação também, né? A equipe do CIBAI, o trabalho que sabe fazer com as assistentes sociais. A Assim. gente vai nos CRAS, a gente capacita as equipes que nos solicitam apoio também. No âmbito das universidades também, a gente tem uma boa parceria com as representações das cátedras Sérgio Vieira de Mello, né? Que também fazem um trabalho muito bacana. E a gente também tem essa aproximação de levar os alunos até o CIBAI, os alunos de relações internacionais ou de alguma outra área próxima, para mostrar o que é a realidade do trabalho humanitário, né, do trabalho que a gente faz. A gente também vai nos mutirões que essas próprias cátedras organizam, né, ou uma atividade específica, que não seja um mutirão, mas que tenha o foco sempre o migrante, né? Então, a gente tenta se dividir entre todas as atividades.
Às É vezes, muito E- importante E esse isso. trabalho de rede é muito importante. Recentemente teve os pais dos alunos do Colégio Anchieta, né? Que sim, vieram sim. até nós, queriam conhecer o nosso trabalho, né? Sim. Vieram ali, fizeram várias perguntas. O Leonardo que estava acompanhando com o Padre Ah, Mário, sim, né? sim. Então, essa interação. Então, não apenas a gente vai, Uhum. como também eles vêm para conhecer o nosso Exatamente. trabalho. Então, é muito importante esse conhecimento para ajudar o migrante. Uma mão lava a outra Lava a outra. e as duas mãos Uma lavam o mão. rosto. Muito, muito bom. E como é que o Cibai vê o futuro da imigração no Brasil, considerando os conflitos internacionais e as mudanças climáticas e as crises econômicas? Bom, eu penso que o padre pode me complementar também ou discordar de novo, né? Eu penso que a migração é uma constante na humanidade, né? A gente, enquanto sociedade, seja local, seja internacional, a gente é formado pela migração. A gente está aqui porque alguém veio para cá, veio de fora do território do que nem era Brasil na época e veio para cá, né? Uhum. E a gente foi se modificando constantemente, a gente foi crescendo, a gente foi acrescentando o que cada lugar tinha, né, aqui, né? Então, eu acho que a migração, nesse contexto, vai continuar sendo, porque a gente vê que, infelizmente, cada vez mais, nós temos cada vez mais problemas internacionais, conflitos dentro de países, conflitos internacionais, às vezes entre regiões. A gente vê que cada vez mais tem essa constante agora também do aquecimento global e também das mudanças climáticas que, infelizmente, levam as pessoas, obrigam as pessoas a terem que, muitas vezes, cruzar a fronteira para poder sobreviver, o básico, né? Sim, sim. Então, nesse sentido, eu vejo que a migração sempre foi para mim, na minha concepção, uma tendência. Uhum. Mas agora com a questão de aquecimento global e também do mundo, porque o mundo está cada vez mais complexo, cada vez mais assim antagonista. As pessoas estão brigando, os países estão brigando cada vez mais, e é algo que para mim não faz sentido. Já era para ser o contrário. Se a gente fala em Sim, globalização, sim, é algo que para mim não fecha na conta, né? Então, cada vez mais eu vejo que a gente vai ter que estar preparado como sociedade Uhum. para acolher, para permanecer, se tudo der certo, com portas abertas, para que o Brasil continue sendo exemplo de acolhimento, né? Mas ele precisa melhorar muito também até lá, sim. né? Uhum. A gente viu ano passado o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né? Com as enchentes em todo o estado, e não só, a gente tem outros lugares do Brasil também que estão convivendo, ou então a gente fala de enchente, mas a gente também tem seca no outro extremo do país, Sim. né? Então, a gente tem que aprender a acolher o diferente, a acolher as pessoas, a entender o quanto elas podem aportar, né? E é muito bom que tenha alguém diferente da gente, né? Sim. Com Então, certeza. eu acho que é isso que a gente tem que... Eu vejo, e não é nem no longo prazo, é no curto prazo. O verão está cada vez mais intenso aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Quem sobrevive a Porto Alegre, sobrevive a qualquer lugar do mundo. Até chama de forno alegre. De Porto Alegre. Então, assim, a gente vai ver problemas de seca, a gente vai ver pessoas que, infelizmente, vão ter que sair da sua casa habitual de novo para sobreviver, para Sim. buscar uma melhor condição de vida, né? E a gente, quando sociedade, tem que estar preparado. A gente tem que estar... Eu penso que a gente tem que abrir a cabeça, entender que bom que as pessoas querem vir para cá, né? Eu acho que seria muito triste. Não, eu não quero ir para o Brasil. Que lugar horroroso. Eu não quero que o Brasil seja visto como outros países estão... Como os Estados Unidos agora estão sendo vistos. Como o leste europeu é visto há muitos anos, né? Como a gente vê a questão em outros países lá também do Oriente Médio, que tem uma série de repressões também, não todos, obviamente. Não quero que o Brasil seja visto como Israel, né? Então, assim, a gente tem que ter essa mudança de mentalidade para que as pessoas consigam vir para cá e essas pessoas estão só ajudando a gente, né? Sim. Elas pagam impostos, elas fazem a roda da economia girar, né? Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar preparado enquanto sociedade. A gente tem um grande caminho pela frente para se aperfeiçoar nesse sentido. Fala-se da globalização da indiferença.
infelizmente, a indiferença em relação àquele que está ao nosso lado, àquele que precisa, né? E na nossa espiritualidade scalabriniana, o nosso fundador, João Batista Scalabrini, a frase dele é: para o migrante, a pátria é a terra que lhe dá o pão. Então, assim, e nesse contexto, pegando o livro da Bíblia, né, o Uhum. capítulo 25 de Mateus, que fala, né, Jesus, né, eu era migrante e me acolheste, eu estava no hospital, enfermo e foste me visitar, né, então, essa preocupação com o outro, o Uhum. texto de Mateus 25, 35, eu era migrante e tu me acolheste. Então, nós precisamos ter este olhar sensível, amoroso, justo para com o próximo e de modo também a ver no outro a nossa imagem também, né? Que seria a imagem de Deus também. Então, esta preocupação. A visão que se tem de migrante. Sempre houve, tem e E sempre sempre haverá. haverá. E aquilo que o Leonardo falava, né? Não Uhum. só as coisas negativas, né? Mas muitas coisas positivas. A transformação da É, sociedade por causa dos migrantes, vendo a história do Brasil, a presença dos que vieram da Da... África, ainda que foi é, num clima de escravidão, mas a construção positiva que eles é o fizeram, legado, né, as que lavouras de café e tantas Uhum. outras coisas, depois deles, os migrantes italianos, alemães, poloneses, que vieram dar o seu contributo, né? Então, muitas vezes nós estamos fechados no nosso ambiente, na nossa cosmovisão, e não Uhum. somos capazes de ver além da fronteira, além, né? Então, é importante esta visão. Migrantes sempre haverão. Então, a importância de criar laços, né? É, unidade na diversidade. Uhum. Apesar das nossas diversidades, que é importante sermos diferentes, que o próprio Leonardo comentou, né? É importante sermos diferentes, mas Sim. nisso buscar a comunhão, buscar a unidade. é isso. Bah, muito, muito, muito obrigado. Eu gostei da nossa conversa, é muito, muito importante, ainda para a comunidade imigrante. Muito, muito importante. E você que está assistindo aí, que tem um amigo, um familiar que precisa de ajuda, saiba que existe o Sibai. E não tem somente curso de português, tem todo apoio, todo o suporte que tu vai precisar, que seja socialmente, culturalmente, educacionalmente, tem no Cibai. Então vai, não fique sem emprego, sem fazer nada ou somente em casa. Vai pro Cibai, tem atividades sociais, culturais, que vai te lembrar da tua casa. E assim tu não vai se sentir tão sozinho. Verdade. Vai pro Cibai e vai pegar o seu serviço. O Cibai Eu está de portas É, abertas. Obrigada. Eu não sei se vocês têm algumas considerações finais ou uma chamada para sua Não, eu quero migrante. te agradecer por esse maravilhoso convite. Foi muito bom poder falar do que a gente faz lá Sim. e também poder informar as pessoas. A gente está aberto segunda a sexta-feira, das 8h30 até as 5. Não fechamos ao meio-dia. Tá? Então é isso. Todo serviço que a gente faz é gratuito. E lá no Cibai, se a gente não tiver a resposta no Cibai, a gente vai A encaminhar gente procura. para quem tem. Então é isso. Muito Legal, muito obrigado. bom E isso. também a dimensão da comunicação. É importante nós estarmos aqui. As redes sociais que nós nos preocupamos também, né? E hoje em dia, né? Então, o acesso à comunicação, dar-se a conhecer, isso faz parte também. E, além dos funcionários, nós temos também voluntários. Então, um apelo também, se alguém quer fazer algum Exato. trabalho, vir conhecer e Uhum. nos ajudar, estamos de portas abertas, né? Para ajudar como voluntário, para ajudar com doações também. Sim. Este ano ainda vamos ter algumas atividades, né? Então, vamos bater a porta das pessoas pedindo ajuda. Então, como falei, né? Uma mão lava a outra Não, e as duas duas palavras lavam ao o rosto. rosto. É Obrigado. isso. Legal, muito, muito, muito obrigado, pessoal. Obrigado a você. E a gente vai parar por aqui. Obrigado por aceitarem o convite. Força a coragem. E vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso na comunidade. E eu sei que cada vez que vocês vão tentar mudar as coisas, vai surgir desafios maiores ainda. Ah, sim. Mas não desistem, por Não? favor, porque É. a gente precisa de vocês. E não somente dos brasileiros, mas dos imigrantes também, que estão sendo pioneiros, que estão fazendo É um isso. trabalho ótimo para essas pessoas que estão aqui e estão chegando.
Então, muito, muito obrigado. E, pessoal, a gente vai parar por aqui. Obrigada a você também por ficar até o final. E se tu não tinha deixado o seu like, não esquece de deixar o teu like, um comentário e também compartilhe com os seus amigos. Tchau, até a próxima.